Deus nos chamou para sermos multiplicadores. Fomos chamados para multiplicar orações, multiplicar amor, multiplicar grupos, multiplicar discípulos, mas também para multiplicar igrejas. Hoje eu vou falar com você sobre como multiplicar igrejas. Quero falar sobre estratégia, quero falar sobre coisas práticas que podemos implementar no Brasil para multiplicar mais igrejas. Quero pegar o que temos aprendido na América do Norte nos últimos 30 ou 40 anos sobre plantar igrejas. E quero falar sobre como aplicar isso no Brasil e na América do Sul para que você possa pegar tudo o que aprendemos e fazer muito, muito melhor. Então, a mais revolucionária peça de informação que nós descobrimos na área do plantio de igrejas na América do Norte tem a ver com a ideia do processo de plantio de igrejas. Um processo de plantio de igrejas. O desafio de abrir novas igrejas em um mundo em transformação que é pós-moderno, está virando pós-cristão de várias maneiras, é desenvolver um plano sistemático de plantio de igrejas. O plano deve instruir e apoiar os plantadores de igrejas e precisa ser feito através de um processo. Então você precisa ter um plano que instrua e apoie os plantadores, e isso é parte de um processo mais longo. Nós descobrimos, eu trabalho com várias denominações e redes de plantio de igrejas, e aqueles que possuem um bom processo de instrução, apoio, treinamento e desenvolvimento dos plantadores obtêm sucesso. Aqueles que não têm um processo têm uma alta taxa de insucesso nas igrejas que eles abrem. Bem, por exemplo, na América do Norte, eles tentaram plantar um monte de igrejas, mas várias dessas igrejas fracassaram. Praticamente 4 em cada 5 novas igrejas estavam fracassando. Então eles voltaram e começaram a analisar por que essas igrejas estão falhando e descobriram que não havia um processo bem definido para apoiar, desenvolver e instruir os plantadores de igrejas. Então o que eu vou te passar nos próximos minutos são 10 fatores que eu descobri através da minha observação, das minhas pesquisas, do trabalho com diferentes denominações e minha experiência como um plantador de igrejas, que já plantou várias igrejas. Existem 10 coisas, e se você puder ter todas as 10, as chances são muito, muito altas de que a igreja não somente será bem-sucedida, como crescerá, será saudável e irá se multiplicar em mais igrejas, que é o que nós buscamos acima de tudo. Então, alguns desses 10 fatores, alguns são mais importantes do que outros, alguns são mais importantes para algumas situações do que para outras situações. Quanto mais você tiver, maiores as chances de se obter alta probabilidade e alta potência dos plantadores. Quando nós plantamos uma igreja, queremos que ela prospere, queremos que seja saudável, queremos que ela cresça e queremos que se multiplique. Então eu vou te passar esses 10 fatores. E os 3 primeiros são possivelmente os mais importantes, embora todos eles sejam muito importantes. O fator número 1 para um plantio de igreja bem-sucedido que pode multiplicar é que o plantador da igreja precisa ter sido chamado por Deus. Jesus é o real plantador de igrejas. Ele é quem edifica sua igreja e as portas do inferno não podem prevalecer contra ela. Obviamente, o sucesso do plantio de igrejas começa com Deus. É o desejo dele, o plano dele, a visão dele, a estratégia dele, e nós só tentamos cooperar com ele. Nós temos que enviar somente aqueles que foram chamados, que receberam o convite divino pelo Santo Deus para avançar o reino dele, para se unirem a ele na missão dele, para cumprir a grande comissão e fazer discípulos, plantando assim uma nova igreja. Então o fator número 1 é ter certeza de que o plantador é chamado por Deus. Não é só um trabalho
que ele vai fazer porque não pode fazer outra coisa. Não é uma coisa que ele vai fazer porque todos os outros estão fazendo. Não é uma coisa que ele vai fazer porque ele acha que é popular, está na moda, ou que o deixará famoso. Mas é algo que o plantador de igreja fará porque ele tem que fazer. Ele é impulsionado a fazer. Ele ouviu a voz de Deus. Ele tem esse inconfundível calor no coração. Eu tenho que fazer isso. Nosso trabalho é orar e achar essas pessoas que Deus está trabalhando na vida delas. Achar aqueles que são chamados por Deus. Esse é o fator número 1. E assim que tivermos esse tipo de pessoa, então acrescentamos o resto do processo e nós ajudamos a abrir novas igrejas que sejam saudáveis, cresçam e se multipliquem. Então o fator número 1 começa com o próprio plantador de igrejas e ele precisa ser chamado por Deus. O segundo fator é extremamente importante. Na América do Norte houve um tempo em que estavam abrindo muitas igrejas. Qualquer um que quisesse abrir uma igreja, a denominação lhe dava o dinheiro e endossava e o enviava. E estavam falhando. Então começaram a acrescentar algumas coisas e aí os enviavam e continuavam falhando. Mas, vários anos atrás, eles começaram a fazer o processo número 2. A avaliação. Avaliar adequadamente, analisando, examinando o plantador de igrejas antes de plantarem a igreja. Plantadores de igrejas de alta probabilidade são adequadamente avaliados, adequadamente examinados. O propósito da avaliação da igreja tem 4 pontos. Primeiro, para o plantador de igrejas, isso dá confirmação. Sim, outras pessoas estão dizendo, você foi chamado para fazer isso, você é capaz de fazer isso, vamos te ajudar a ter sucesso, acreditamos em você. É a confirmação para o plantador de igrejas. Segundo, isso ajuda as pessoas que estão trabalhando com o plantador de igrejas a conhecerem esse plantador, para que possam orientá-lo, para que possam treiná-lo, conhecerem os pontos fortes e os fracos. Vocês terão uma avaliação que ajudará a saber no que ele é bom e no que precisa de ajuda. Terceiro, é bom para a pessoa que está treinando diretamente o plantador de igrejas, porque assim eles podem saber, a avaliação vai revelar as áreas onde o treinamento vai realmente ajudá-lo a crescer e a se desenvolver. E isso também ajuda a denominação, ou a igreja mãe, saber que essa é uma pessoa que nós vamos realmente apoiar, essa é uma pessoa que nós vamos dar suporte, ou essa é uma pessoa que provavelmente não tem chamado para plantar igrejas. Você precisa entender que há pessoas maravilhosas que não têm o empreendedorismo nato, elas não têm habilidades e o dom de liderança, elas não têm fé. São ótimas pessoas, elas dariam ótimos pastores numa igreja, mas não são o tipo de pessoa que pode ir para um lugar difícil e abrir uma igreja que vai crescer e multiplicar. Então você precisa avaliar o plantador de igrejas. E passaram a fazer um dia de avaliação e descobriram que só de fazer isso, em vez de ter 80% das igrejas fracassando, foi reduzido para cerca de 50% das igrejas fracassando. Então eles começaram a fazer uma avaliação de 4 dias. 4 dias de avaliação do plantador de igrejas. E eles descobriram que os plantadores de igrejas que passaram pelos 4 dias de avaliação e foram aprovados, esses plantadores não 80% fracassaram, mas 80% tiveram sucesso. Bom, nessa avaliação de 4 dias, você tem uma equipe de avaliadores e eles examinam diversas coisas ao longo desses 4 dias. Eles examinam o chamado do pastor, eles examinam o caráter do pastor, examinam o casamento, trazem a esposa para fazer parte da avaliação. Eles avaliam se ela apoia a ideia de ser esposa de um plantador de igrejas. Eles examinam as finanças, examinam sua experiência em liderança, examinam sua habilidade de liderança, analisam a experiência do plantador de igrejas, se ele já iniciou alguma coisa antes que tenha tido sucesso, eles avaliam sua visão,
pedem que ele pregue uma palavra rápida para que possam saber se ele sabe se comunicar. Eles analisam seu plano para o plantio de igrejas. Se necessário, examinam a doutrina ou qualquer coisa que possa ser um tropeço, qualquer coisa que possa impedi-lo de ser bem-sucedido. Eles avaliam todas essas coisas. Então, o que alguns grupos estão fazendo agora um mês antes da sua avaliação, você preenche 3 avaliações online. Eles examinam a sua experiência, a experiência cristã de modo geral, sua compreensão do plantio de igrejas, e em segundo, sua personalidade, seu tipo de temperamento, e em terceiro, seus dons espirituais. E antes desse plantador de igrejas passar pela avaliação, os avaliadores já possuem essas informações, portanto sabem o que têm nas mãos. E então há uma equipe de avaliadores. E no final do processo, eles já conheceram bem esses candidatos. Eles analisaram todos esses aspectos da vida deles. Eles tomam uma decisão, eles dão uma nota. Essa pessoa vai ser bem-sucedida? E ao fazerem isso, eles determinam onde eles serão fortes, onde serão fracos. E assim nós sabemos, ok? Os avaliadores disseram que essa pessoa vai ser um plantador de igreja eficiente. Minha igreja era uma igreja multiplicadora. Se alguém quisesse plantar uma igreja no início, nós dizíamos, ok, vá em frente, multiplique seu grupo um pouco mais e vá em frente. Mas não avaliávamos os plantadores. E o problema era que metade deles não era bem-sucedido. Eles não duravam mais do que alguns anos, porque eles eram boas pessoas, eram bons líderes de PGMs, mas eles não seriam plantadores de igrejas eficientes. E, em vez da igreja se multiplicar, a nova igreja não durava. Então, a avaliação é extremamente importante. O outro aspecto disso que eu gosto é poder conhecer esses plantadores de igrejas e poder descobrir logo de cara como eles realmente são. Isso te ajudará pelos próximos anos para saber como trabalhar com eles. E também te ajudará a identificar as pessoas que serão líderes em seu movimento. Homens jovens, altamente talentosos, altamente apaixonados, sem dúvida chamados, que serão capazes de não só cultivar uma igreja saudável e não só multiplicar essa igreja, mas também serão capazes de influenciar outros no futuro. Então, o fator número 1 é o chamado de Deus para a pessoa. O fator número 2 é a avaliação dessa pessoa em algum momento do processo, antes de ela, de fato, plantar a igreja. O fator número 3 é que elas tenham treinamento suficiente. As estratégias são bem elevadas se o plantador de igreja tiver recebido algum treinamento, as chances dele ter sucesso dobram. Então ele precisa de algum tipo de treinamento. Costuma ser um dia de treinamento. Hoje, o que vários grupos fazem é dar, 2 dias de treinamento, onde eles passam ao plantador de igreja tudo mesmo. Eles contam tudo o que ele terá que lidar. Eles falam sobre como levantar dinheiro, falam sobre como desenvolver seu ministério de louvor, como desenvolver seu ministério infantil, como trabalhar com os adolescentes. Eles falam desde seus sistemas organizacionais, seus sistemas financeiros. Eles passam um monte de informações em um curto espaço de tempo. Esse é o treinamento inicial, mas aquele que é realmente eficaz são os treinamentos depois disso. Os Batistas do Sul têm um treinamento de multiplicação, onde o que eles fazem... Minha igreja era um centro de treinamento em Las Vegas. Então tínhamos 3 plantadores de igrejas da nossa região que vinham para a minha igreja por 2 dias, ou uma vez por mês. E todas as informações que eles tinham, nós dividíamos em partes. Eles montavam seus planos estratégicos, elaboravam como exatamente fariam o evangelismo, como fariam os grupos multiplicadores, como fariam reuniões de oração na igreja, como iriam estruturar as pregações. Analisávamos todas as partes durante alguns meses. Eles faziam um trabalho antecipado, nós sentávamos juntos, trabalhávamos nisso juntos, nesse treinamento contínuo. E agora também, você pode fazer o treinamento, pode fazer
grande parte online, sabe? Eles podem juntar tudo em uma longa sessão de treinamento, ou você pode fazer online com toda a tecnologia. O principal é que tenha uma quantidade de informações que sejam úteis para o plantador de igrejas. E você deve saber se eles estão processando isso e aplicando à situação deles. Então, essas são as 3 coisas principais. O plantador de igrejas deve ser chamado por Deus, o plantador de igrejas deve ser adequadamente examinado e avaliado, e esse plantador deve ter recebido treinamento, não só antes de plantar a igreja, mas nos 2 primeiros anos após isso, que ainda haja treinamento e isso continue. O quarto fator que também era muito importante era a alta probabilidade, alta produtividade, alta potência dos plantadores. Número 4. Eles plantaram com mais de um líder pastoral. Mais de um líder pastoral. Talvez não tenha sido outro pastor, mas uma pessoa muito talentosa em cuidar de todo o ministério infantil, que lidere o louvor. Mas as igrejas que foram plantadas com 2 pastores tiveram o dobro do sucesso das que foram plantadas com um pastor. Outra pessoa com mente de pastor. Na primeira igreja que plantei, eu tinha 4 outros rapazes. Junto comigo eu tinha 26, eles eram mais jovens do que eu, mas eram todos homens de pastoreamento, todos tinham um chamado para pastor. Todos nós mudamos para uma cidade. Eles arranjaram empregos, nós abrimos uma igreja juntos e, um a um, eles foram incluídos no serviço integral da igreja, mas foi uma enorme vantagem ter outras pessoas de pastoreamento como parte do processo. Na minha igreja plantada em Las Vegas, eu tinha 15 auxiliares comigo. Uns 5 deles tinham chamado para ser pastor, mas eles eram muito jovens. Enfim, por terem aquela mentalidade, por terem aquele chamado, foi muito útil, sabe? Eles eram excelentes líderes de PGMs, eles eram bons em alcançar pessoas, eles entendiam o que estávamos tentando fazer. Ajudaram a dividir o fardo. Pense bem, a primeira igreja batista de Jerusalém começou com 12 pastores. E eles também tinham um grupo de pessoas que também ministravam. Se um plantador de igreja e a esposa estiverem sozinhos, será muito mais difícil do que se tiver pelo menos outro casal ou 2 outros casais que os acompanhem para ajudá-los a darem início, principalmente se estiverem em locais difíceis. Várias vezes, quanto mais difícil é o local, nós enviamos só podemos mandar uma pessoa para aquele local difícil. Eu quero que saiba que quanto mais pessoas você enviar, mais fortes elas ficarão quando tiverem que passar pelos desafios e dificuldades de plantar uma igreja naquele exato local difícil. Eclesiastes é muito claro, melhor é serem 2 do que 1, porque é maior a recompensa. Melhor é serem 2 do que 1, se um deles cair, o outro pode levantá-lo. Melhor serem 2 do que 1, porque quando o cordão de 3 dobras não se rebenta com facilidade. Então, eles são chamados por Deus, eles foram avaliados, foram treinados, eles são capazes de recrutar, o que é um fator importante, eles são capazes de recrutar outra pessoa de pastoreamento para fazer parte da equipe. E o 5º fator é que eles são capazes de reunir uma equipe de pessoas para iniciarem com eles. A primeira igreja batista de Jerusalém não só abriu com 12 pessoas pastoreando, os apóstolos, mas 120 pessoas estavam no cenáculo. Eles tinham uma grande equipe de abertura e, portanto, desde o primeiro momento, eles poderiam receber 3.000 pessoas. Eles eram imediatamente uma igreja muito bem-sucedida e saudável. E quando veio a perseguição, eles se multiplicaram. Por exemplo, um grupo de discípulos mais jovens, não os apóstolos, foi para a Antioquia e lá abriu uma nova igreja em Antioquia. É muito importante ter uma equipe de abertura de leigos. Sabe, você não vai achar na Bíblia nenhuma igreja no Novo Testamento que tenha aberto sem uma equipe. Eram todas igrejas plantadas por equipes. Até quando Paulo e Barnabé saíam, eles eram uma equipe e eles também tinham homens mais jovens com eles. Quando Paulo saía, era Paulo, Silas, Timóteo e eles também geralmente tinham outros mais novos com eles.
A melhor maneira de plantar uma igreja é sempre com uma equipe. Bom, geralmente existem dois níveis de pessoas em sua equipe. Tem as pessoas do pastoreamento que estão liderando partes estratégicas do plantio da igreja e tem as pessoas leigas que encontrarão com você. Vocês se encontrarão antes de você de fato abrir a igreja. Elas vão orar, vão convidar pessoas, farão doações, elas estarão prontas para quando você fizer seu culto de inauguração, estarão prontas para servir, estarão prontas para servir no ministério infantil, no grupo de louvor, na introdutoria, hospitalidade, tesouraria, estarão prontas para servir. O que descobrimos é que quanto maior a equipe de abertura, geralmente mais saudável é a igreja. Minha nora vai ter um bebê na semana que vem e está com um barrigão. Bom, o bebê já está muito grande, então estamos confiantes de que esse bebê será muito saudável, porque os bebês que nascem grandes são mais saudáveis do que os que nascem bem pequenos. O peso do nascimento costuma determinar a saúde do bebê, quando uma igreja pode abrir com muitas pessoas. Isso vai poder fazer uma diferença na comunidade na mesma hora. Na minha primeira igreja, como disse, eu tinha 4 outros rapazes. Nós e nossas esposas nos mudamos juntos para uma cidade onde não havia ninguém lá esperando por nós para se juntar à igreja. Mas nos reunimos como PGM por um período de tempo. Manhãs de domingo, noites de quarta, nos reunimos como PGM, fundamos nosso grupo. Mas quando realmente abrimos, tínhamos mais 50 pessoas que alcançamos. Mas éramos um grupo de abertura de cerca de 12 pessoas. Quando fomos para Las Vegas, tínhamos, como eu disse, 15 auxiliares conosco, pessoas da juventude. 5 deles eram pessoas de pastoreamento. Nos reunimos na minha casa, nas manhãs de domingo, por um período de tempo, e depois me reunia com essas pessoas nas noites de domingo. Mas nosso grupo de domingo de manhã foi crescendo muito até termos 50 pessoas na minha casa, e aí mudamos para uma escola, e quando de fato abrimos a igreja, tínhamos 200 pessoas. Éramos uma igreja saudável desde o primeiro momento. Então, um importante fator é que o pastor tem que ser capaz de aumentar seu PGM, aumentar o grupo de pessoas ao redor dele para que eles comecem grandes. Quanto maior você começa, geralmente mais saudável essa nova igreja será. Então deve ser alguém que foi chamado, avaliado e treinado. Alguém que saiba recrutar talvez outra pessoa de pastoreamento para estar na equipe. E também deve ser alguém que saiba reunir uma equipe de abertura. O sexto fator, que também parece muito importante para o plantio de igrejas, é o financiamento. O dinheiro faz uma diferença. Há diferentes formas de você receber dinheiro. Você pode receber da sua denominação, ou seja qual for o grupo regional que está te ajudando no plantio. Quando nós começamos a multiplicar, nós não usávamos nenhum dinheiro de fora. Nós multiplicávamos um plantador e o seu PGM e os PGMs que eles desenvolviam. Então todas essas pessoas e seus dízimos iam para aquele plantador e nós pagávamos o plano de saúde dele durante um tempo. Então levantávamos uma oferta para comprar tudo o que eles precisavam para fazer o culto de adoração inaugural. A igreja-mãe. Então a denominação, a igreja-mãe, talvez você consiga um grupo de igrejas em que cada uma oferte algum valor para ajudar na abertura. Quando fomos para Las Vegas, eu recrutei 12 igrejas para nos enviar dinheiro todo mês por 3 anos para conseguirmos seguir em frente. Também pode ser que o plantador de igrejas consiga dinheiro com a família e amigos. O motivo é: quando eles doam, eles também oram e você precisa de apoio de oração. É tão importante quando você está plantando uma igreja. Eu tentei recrutar muitos familiares e amigos não só para orar por nós, mas para nos doar pequenos valores todo mês. O dinheiro nem era tão importante quanto as orações. E também, obviamente, ajuda se você tiver um emprego por fora. Nas 2 igrejas que eu plantei, eu não precisei trabalhar em outro emprego, porque minha esposa tinha um emprego nos primeiros anos para ajudar na nossa receita. Então,
O plantador de igreja deve estar adequadamente financiado. Bom, parte disso está no treinamento. Você vai ensiná-lo como você quer que ele levante dinheiro, que método quer que ele use. Adequadamente financiado. Quando o dinheiro de um plantador de igrejas acaba, a igreja morre. Você deve ajudá-los a conseguir ter um bom começo, a ter dinheiro suficiente para um bom começo, para que a própria igreja plantada se sustente rapidamente, e então você não precisará mais dar dinheiro. Em minha primeira igreja, nós conseguimos não precisar mais de apoio externo dentro de 6 meses, porque nós crescemos de 50 pessoas na abertura para 120 pessoas dentro de 6 meses. Então, não precisamos mais de ajuda de fora. Número 7. Plantadores de alta probabilidade recebem treinamento in loco. O melhor treinamento é sempre o treinamento in loco. Não apenas um treinamento de 2 dias, não apenas uma reunião mensal, mas o treinamento in loco. E eu acho que existem 2 aspectos nisso. Nós começamos um processo quando fomos para Las Vegas e tivemos universitários que foram passar o verão com a gente para aprender sobre plantio de igrejas, servir na obra, coisas de nível básico, oração, caminhada de oração, evangelismo, amar aos pobres. Demos uma amostra do plantio de igrejas. Eles eram estagiários de nível bem básico. Depois tivemos rapazes que foram e passaram 1, 2, 3 anos conosco, trabalhando em nossa igreja plantada, para entender como funcionava. E então, esses rapazes, nós os enviamos para várias partes do país e eles se tornaram excelentes plantadores de igrejas porque eles tiveram esse treinamento interno. Mas outra coisa que está acontecendo em vários lugares é que a denominação continua treinando os plantadores de igrejas. Uma vez por mês ou regionalmente, pelos primeiros 3 anos da igreja plantada, eles continuam reunindo, continuam instruindo, continuam dando treinamento. Eles descobriram na América do Norte que se eles fizessem o treinamento, abrissem a igreja e acabasse o treinamento, o plantador não estaria pronto para aplicar tudo o que foi ensinado antes da abertura, mas depois da abertura. Aí sim eles ouviriam e estariam prontos para aplicar o que foi ensinado sobre como desenvolver sua agenda de pregações ou seus níveis de supervisão dos PGMs, esse tipo de coisa. Então, treinamento em loco, financiamento adequado, equipe de leigos para abertura, outra pessoa de pastoreamento no staff, remunerado ou não, avaliação adequada, treinamento adequado, ter o chamado de Deus. E número 8, orientação. Orientação depois de começarem. Eles precisam de orientação, onde eles tenham alguém que os conheça, alguém que conheça a sua igreja, que conheça seus pontos fortes e fracos, que possa caminhar com eles durante os primeiros 3 anos da igreja plantada. Pode ser alguém fornecido pela denominação. Na minha primeira igreja, os plantadores que nós enviamos, eu era o orientador e mentor e eu me reunia com eles uma vez por mês. E nós falávamos sobre o que eles estavam enfrentando na igreja plantada. Eu ouvia, eu dava encorajamento, eu fazia perguntas, também dava conselhos. É muito importante que eles sintam que não estão sozinhos. Descobrimos que se um plantador fosse enviado e ele se sentisse que estava sozinho, o inimigo adora desencorajá-los. E assim eles facilmente desistem e nós não queremos que isso aconteça. Número 9. Isso é muito útil e várias denominações subestimam isso. Mas nesses primeiros 3 anos, é especialmente importante que eles tenham algum contato com outros plantadores de igrejas, para eles saberem que não estão nessa sozinhos e principalmente não só os plantadores, mas eles e as esposas se reunirem com outros plantadores e suas esposas. Pode ser uma reunião mensal, onde eles... É o que nós fazíamos, colocávamos todos os plantadores reunidos uma vez por mês, aprendendo uns com os outros, compartilhando histórias, fazendo uma refeição juntos.
Havia uma reunião de plantadores de igreja, principalmente nos primeiros anos. Eu acho que sempre que tiver uma conferência de multiplicadores em sua região, a sexta-feira dessa conferência, o dia todo, a quinta-feira à noite, antes da conferência, é um ótimo momento para reunir os plantadores, eles e suas esposas juntos, providenciar as refeições, sempre que vocês se reunirem, onde plantadores se reunirem. Eles estão criando comunidades online, onde se comunicam entre si. Eles precisam estar juntos, precisam ouvir histórias de outras pessoas, precisam saber que não estão sozinhos. Último fator, também significante. É muito, muito útil se a nova igreja for a filha de uma igreja saudável que cresce e multiplica. Eles levam o DNA dessa igreja, o DNA da multiplicação, daquela igreja para essa igreja. Eles levam as pessoas, eles levam os recursos, levam a visão, levam sabedoria. E então, como filha dessa igreja matriz, sobretudo nos primeiros 3 anos, eles têm recursos aos quais podem recorrer, têm pessoas que podem ajudá-los. Quando estão começando a desenvolver o ministério infantil, podem pedir a alguém da igreja matriz, nos ajude a desenvolver isso. Quando estiverem desenvolvendo o ministério de louvor, podem pedir a alguém da igreja matriz, nos ajude a desenvolver isso. Não dá para enfatizar o quanto é útil quando igrejas plantam outras igrejas. Não só uma denominação plantando uma igreja, mas igrejas plantando igrejas. Eu acho que esse é o ideal de Deus. Cristãos devem fazer discípulos, grupos devem multiplicar grupos e igrejas também devem multiplicar igrejas. Eu quero encorajar todos vocês em suas igrejas. Não apenas participe do treinamento de plantadores de igrejas, mas participe do envio de plantadores de igrejas da sua igreja para abrir novas igrejas, porque eu acho que é exatamente o significado da multiplicação. Bom, eu cobri vários assuntos nos últimos minutos, eu só queria revisar rapidamente. Esses fatores fazem muita diferença. Denominações, redes e grupos possuem um processo de instruir e apoiar plantadores de igrejas. Através desse processo, eles terão resultados muito positivos, abrindo igrejas de sucesso, abrindo igrejas que crescem, abrindo igrejas que são saudáveis, igrejas que multiplicam. E o mais emocionante é que, por causa da sua pronta adaptação aos princípios da multiplicação, você está preparado para um ótimo movimento de plantio de igrejas. Deus vai fazer algo tremendo nos próximos anos, que eu acho que vai surpreender todos nós ao multiplicarmos plantadores de igrejas. Deus está trabalhando neste momento nos corações dos jovens e de suas esposas que estão começando a arder de paixão por liderar suas próprias igrejas multiplicadoras. E vocês são as pessoas que vão ajudar a Deus nesse processo, colaborar com o Espírito Santo e ver o reino de Deus avançar. Junte-se a Deus nessa missão. Cumpra a grande comissão e faça mais discípulos. Deus te abençoe.